Bom, já deixa aberto aí na sua Bíblia, Mateus, no capítulo 28. Finalmente chegamos no capítulo 28 de Mateus, ou seja, o último capítulo do Evangelho de Mateus. Acredito que em mais 3 ou 4 domingos a gente acaba o Evangelho de Mateus. Depois de muito tempo, como eu sempre digo, quando eu cheguei aqui nós estávamos no capítulo 6, se eu não me engano. Já se passaram 3 anos e estamos no capítulo 28 finalmente. Então vamos deixar aqui. Vamos para o nosso texto, Mateus 28. O capítulo 28 de Mateus, diria que ele fecha a história muito bem. Você já sabe, Mateus tem um propósito de mostrar Jesus como rei dos judeus, como aquele que cumpre as profecias do Antigo Testamento. E no capítulo 28, nessa parte que a gente vai ler, acontece o evento mais importante da história do cristianismo. Se nós estamos aqui hoje, é porque aconteceu isso. A ressurreição de Cristo é o evento mais importante da história do cristianismo. De todos. Nada é mais importante na Bíblia do que isso. A história da ressurreição de Cristo. Acreditar que a ressurreição ela é real é o que faz de nós cristãos. Muitas pessoas negam a ressurreição. Isso é importante que a gente ter como ponto de partida. Nós acreditamos que a ressurreição de Cristo ela foi literal, ela aconteceu de fato. A gente já falou isso algumas vezes quando a gente estudou a história da igreja, quando a gente volta e meia falou isso aqui. Nós temos uma grande diferença entre heresia e um erro teológico, um erro bíblico, por exemplo. Nós batistas acreditamos que não é certo batizar bebês, por exemplo. Nós não acreditamos dessa forma. Os irmãos presbiterianos, por exemplo, metodistas, eles batizam bebês, assim como os católicos. Eles são hereges por isso? Não são hereges. Nós entendemos que isso é um erro teológico. É um erro. Para nós batistas, isso é um erro. Assim como eles também acham que nós estamos errados, de certa forma. Agora, se alguém chega para você e diz: Jesus Cristo não ressuscitou, é um erro teológico ou é uma heresia? É uma heresia. Qualquer um que nega a ressurreição não é cristão. Paulo vai dizer isso lá em Coríntios. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa esperança. A ressurreição é base para uma série de outras doutrinas. Mas a gente vai falar mais disso no decorrer da exposição. Vamos lá. Uma outra coisa a respeito dessa passagem. Tem que dar esse texto ele é muito profundo, então ele exige de nós uma explicação da explicação da explicação. O texto bíblico, originalmente, ele não foi escrito no português. Os irmãos sabem, inclusive o nosso pastor Vinícius é professor de grego no seminário, então os irmãos certamente sabem que o texto bíblico foi escrito no Novo Testamento, foi escrito no grego. E tem algumas coisas que a gente, quando olha aqui para o Evangelho de Mateus, a gente percebe, através do grego, o que Mateus quer destacar. Como assim, Lucas? Quando a gente vê um filme, sempre quando o diretor do filme ele quer que a gente preste atenção em alguma coisa, o que ele faz? Ele aproxima a câmera, ou ele mostra alguma coisa no cenário para a gente prestar atenção. Como a gente está lendo, não tem como a gente saber visualmente qual é o foco, qual é a atenção. Mas Mateus ele utiliza aqui um recurso escrito que faz a gente perceber onde ele quer que a gente perceba as mudanças. Tem uma expressãozinha aqui no grego chamada kaidu, que significa, traduzindo, vejam, ou eis que, isso vocês conhecem. Toda vez que você vê na Bíblia, pelo menos nessa passagem aqui, vejam, ou eis que, é essa expressãozinha em grego, kaidu, que significa, em termos Lucas, presta atenção nisso, foca nisso, veja isso. É a maneira que Mateus encontrou de fazer com que a gente perceba qual é o que ele quer que a gente perceba na passagem. Então vamos para o primeiro kaidu dessa passagem, que se encontra no versículo 1 até o versículo 6. E eu vou chamar essa primeira divisão de vejam o poder de Deus, que diz: passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo, e eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu. E aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como de um relâmpago, e a sua roupa branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse:
não tenham medo. Sei que procurou Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Então, essa é a primeira parte do texto. Eu chamo ela de vejam o poder de Deus. Interessante que nós podemos observar aqui algumas questões, né? As mulheres foram até o sepulcro de Jesus. Se nós lembrarmos da passagem anterior, José de Arimateia, Nicodemos estava ali presente, mas as mulheres foi que ficaram ali até o final. Não podiam ficar até a virada da noite, porque era um sábado, né? Então elas voltaram no dia seguinte, ou seja, no domingo estava raiando, então elas foram ali para ver o sepulcro. Isso é muito importante da gente perceber, né? A gente se pergunta, né? Onde estão os 11? Sumiram. Onde estão os outros discípulos de Jesus, aqueles outros 70 que caminhavam com ele? Todos desapareceram. As mulheres que foram lá ver Jesus. Elas que foram ver o que precisava acontecer ali, elas não, de alguma forma, foram ali ver. Isso para nós é um grande exemplo. Na sequência, nós vemos então um grande terremoto. E aí que a gente percebe onde Mateus ele quer que a gente foque. Quando a gente olha para o versículo 2, na minha versão começa assim: e eis que, ou seja, caiu, eis que houve um grande terremoto. Mateus quer que você observe isso aí. Vamos pensar como estava o cenário ali naquele momento. Jesus estava enterrado, todos estavam em silêncio, aquele clima, até talvez um pouco de derrota mesmo. Poxa, o nosso Senhor morreu, acabou. Todos ali, talvez sem esperança, talvez tristes, a terra estava em silêncio. Aparentemente até Deus estava em silêncio. Mas, eis que houve um grande terremoto. Porque o anjo do Senhor desceu do céu, aproximando-se, e ele moveu a pedra e sentou-se sobre ela. Isso deve fazer a gente pensar em muitas coisas, mas uma delas tem a ver com isso. Muitas vezes, nós olhamos as situações da nossa vida, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, nós observamos o silêncio, e muitas vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo. Acreditamos que é o fim, de que não há mais esperanças, de que a morte nos alcançou, a derrota nos alcançou, e nós oramos, pedimos, e a resposta nunca vem. E esse texto, na verdade, mostra o contrário. Mesmo quando a situação parece estar no final, mesmo quando tudo parece estar perdido, o Senhor sempre manifesta a sua vontade. O Senhor sempre aparece para mostrar o seu poder. Quando a gente coloca aqui, vejam o poder de Deus, é através dessa situação. Coloca no texto, por favor. Quando a gente vê na sequência, o aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. 4. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Cuidado. Aqui. Obrigado, amigo. Olha isso. Havia guardas humanos ali. E quando aconteceu esse terremoto, essa manifestação toda de poder, os guardas ficaram com medo. E ficaram como se estivessem mortos. Esse como se estivessem mortos é desmaiado mesmo. A gente entende hoje como desmaio, mas as pessoas da época não sabiam o que era desmaio. Se você via alguém caindo no chão e ficando no chão, era essa expressão que diziam, era porque nem morto. Hoje a gente entende que é um desmaio. Mas algumas coisas nesse versículo são importantes para nós. Uma delas é os guardas com medo do anjo tremer. Ele está falando de guardas aqui que não são qualquer guardas, são soldados do Império Romano. Eu não sei se os irmãos são familiarizados com a história do Império Romano, o poder que eles tinham, mas o soldado romano era muito casca-grossa, em termos fáceis da gente entender. Era um soldado que enfrentou todos os tipos de inimigos. Todo soldado romano, ele tinha uma bagagem muito forte de guerras, de batalhas. Há relatos dos soldados romanos que enfrentaram até elefantes em campos de batalha. Eram homens extremamente corajosos. O Império Romano só foi o que foi, e até hoje a gente fala sobre ele, porque era um império extremamente forte no que diz respeito ao combate. Eram os soldados mais bravos, mais destemidos da terra. Mas quando eles viram o poder de Deus, ficaram com medo, tremeram.
E é assim que o novo cristão fica. É assim que aquela pessoa que não crê no Senhor, ela fica assim também quando ela vê as coisas de Deus. Quando você vê o poder de Deus, ele te assusta, ele te amedronta, ele te deixa trêmulo. Não deveria deixar. Na verdade, o poder de Deus ele tem que te trazer alegria, porque você não é um infiel. O poder de Deus na sua vida ele não se manifesta com a condenação, mas sim com glória, com graça, com libertação. Esses homens aqui tremeram e ficaram com medo, porque não eram fiéis ao Senhor. E é isso mesmo que tem que acontecer. Se você não é fiel a Deus, se você não é cristão de fato, você tem que ter medo, e muito medo do poder de Deus. Muito medo mesmo. E por isso a gente consegue olhar para essa passagem, dizendo que vejam o poder de Deus. Então nós temos uma outra, na sequência do versículo 5, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Venham ver quando ele jazia. A gente vê muito nos desenhos das crianças e alguns, até filme para adulto mesmo, né? Que a pedra do sepulcro rolou e então Jesus saiu. Mas, na verdade, pelo que a gente percebe no texto, Jesus já tinha saído. Antes do sepulcro, antes da pedra rolar, ele já tinha saído. A pedra não rolou para Jesus sair. A pedra rolou para que as mulheres vissem que ele não estava mais lá. A graça de Deus é esse sentido. O anjo não foi lá para mostrar: olha só Jesus saindo, vem ver. Não. Mostrar ele, estava assim. Ele não estava mais ali. Elas precisavam ver que o Senhor não estava mais ali. E olhando para essa primeira parte, né, nós podemos olhar aqui, né? Nós somos fracos, nós somos muito fracos. A nossa natureza, a nossa constituição física, ela é perecível. Nós temos um prazo de validade. Os cientistas dizem que a partir dos seus 7 anos de idade, você já começa a morrer. Suas células elas já começam a se degenerar de alguma forma. Você já está marcado. Já começa o processo de involução. É fruto do pecado. Eu posso dizer isso de outros modos também, né? Eu tenho essa minha limitação da visão, por exemplo, é uma limitação fruto do pecado. Não de um pecado que eu cometi, um pecado do meu pai, da minha mãe, da minha avó, como muitas pessoas dizem, né? Mas é fruto do pecado de Adão, por exemplo, que mostra a minha fraqueza. Mas eu sei que Deus é muito forte e muito poderoso. E esse texto revela isso. Caia em tudo. Vejam o poder de Deus. Que outro inimigo nós temos que nosso Senhor não possa derrotar? Que problema nós temos na vida que o Senhor não pode nos direcionar, não pode nos ajudar a resolver? A ressurreição de Cristo nos mostra que não há inimigo que o Senhor não possa derrotar. Qual é o medo da maioria dos seres humanos? Todos. A morte. Até a morte nosso Senhor venceu. Até a morte, que é o inimigo mortal, né? É o inimigo que todos os filhos de Deus, todas as pessoas temem muitas vezes. Tem que morrer. Até esse inimigo, o Senhor venceu. Vejam o poder de Deus. Observem o quanto o nosso Senhor é poderoso. Quando a gente olha para essas passagens, essas maravilhas que Deus faz, terremoto, rolar pedra, não é firula, não é só para parecer que Ele é poderoso, não é só para fazer uma graça e mostrar ali um poder. Na verdade, é para demonstrar que Ele tem controle sobre tudo. E que nada debaixo do sol, da terra, em qualquer lugar do universo, nada foge do poder de Deus. O nosso Senhor é poderoso. E através do sacrifício de Cristo, até a morte foi vencida. E por isso o cristão não deve andar com medo. Ele deve andar com segurança e confiança. Sabendo que eu não tenho inimigo páreo no meu Senhor. Eu estou protegido. Isso acontece demais. Aconteceu algumas situações aí, vou dar nota, vocês sabem que eu até parei um pouco de falar disso, mas talvez não é melhor falar, mas assim, eu conheço muitos cristãos que são apavorados com essas questões de religiões afro-brasileiras, umbanda, candomblé. Não, porque alguém fez um trabalho para mim, eu tenho que desfazer. Não, porque uma pessoa está com medo de mim, é mal olhada, não sei o quê. E eu digo: para de acreditar nas bobeiras. Que isso? Você joga no time vencedor. O seu Deus é mais poderoso que qualquer coisa disso.
um trabalho para mim no terreno e você tem. Deixa ela fazer o trabalho dela lá. Deixa ela perder o tempo dela lá, não vai afetar. Você é um servo de Cristo. Eu espero que seja. Você está no lado certo da coisa. Isso não chega até você, se você é um servo do Senhor. O nosso Deus é poderoso. Você não tem que jogar o jogo sujo do inimigo para vencê-lo. Basta seguir os caminhos do Senhor. Essa passagem demonstra isso. Não há inimigo que nosso Senhor não derrotou. Por isso você tem que andar sempre tranquilo. Em paz. Eu estou passando por dificuldades. Amém. Deus está comigo mesmo assim. A gente olha para a história de Jó, né? Também é um bom exemplo para a gente olhar nesse sentido. Quem colocou aquelas coisas na vida de Jó, a gente vê no texto que foi Satanás, mas ele foi autorizado por Deus a fazer aquilo. E Deus não abandonou Jó. Pelo contrário, naquele sofrimento, Deus ficou do lado dele. Isso acontece conosco. A gente não pode esquecer que Deus é poderoso. Essa é a nossa primeira observação. Segunda passagem que eu queria que a gente pensasse, na segunda parte desse texto, está no versículo 7, que diz assim: agora vão depressa e digam aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Essa segunda parte eu vou chamar de vejam, um novo começo. E aqui nessa passagem, caso você queira procurar depois no dicionário grego, está dizendo aqui, esse caidu, ele aparece no e vai adiante de vocês para a Galileia. Ou seja, há um novo começo. E aí você me pergunta, Lucas, o que esse texto está nos dizendo a respeito de recomeço? Se a gente lembrar bem, o ministério do Senhor começa na Galileia. O anjo manda as mulheres ir para a Galileia. O ministério de Jesus Cristo começou na Galileia. E se você conhece um pouco da história da Bíblia, eu espero que você conheça, você já sabe o que vai acontecer na Galileia. Na Galileia, Jesus Cristo vai dar a grande comissão e vai mandar os discípulos se espalharem por todo mundo. É lá na Galileia que vai acontecer isso. Ou seja, o que está acontecendo aqui? É um novo começo. É um recomeço para essas pessoas. Por que recomeço? A gente para pensar aqui, onde estão os 11 discípulos? Onde está Pedro? Onde está João, de repente? Isso acontece conosco também, muitas vezes. E só para a gente repensar aqui, né? Os discípulos e essas mulheres são chamadas aí para Galileia. Lá eles seriam cheios do Espírito Santo, eles receberiam ordens para evangelizar o mundo e evangelizar todas as nações a partir de lá. Eles seriam reiniciados nessa nova missão de proclamar o reino de Deus. Porque se a gente parar para pensar aqui, a gente olha para o texto e todos aqueles que seguiam Jesus o abandonaram. Todos. Mas ainda assim, eles vão receber uma segunda chance. Ainda assim, os discípulos vão receber uma segunda oportunidade de corrigir aquilo que eles fizeram de errado enquanto Jesus estava na terra. Talvez o exemplo mais importante aqui para a gente parar e pensar é o apóstolo Pedro, por exemplo. Ele foi até eu que peguei essa passagem aqui. Pedro, ele pegou o Senhor diante de pessoas que não eram tão importantes assim socialmente. Era uma serva, era uma escrava, era um grupo de pessoas que não eram polícia da polícia, não eram soldados romanos. Eram pessoas que não poderiam prender Pedro. E mesmo assim ele não teve coragem de falar que era do Senhor. Ele falou, não conheço esse homem. Ele fracassou com o Senhor nesse primeiro momento. E o que acontece com Pedro depois de Mateus 28? No livro de Atos, que a gente estudou aqui nas quintas-feiras. O que acontece com Pedro? Ele se torna um grande evangelista, um grande proclamador do Evangelho, defendendo o Evangelho, inclusive, diante de autoridades romanas, assim como Paulo. Aquele homem que levou o Senhor diante de pessoas não importantes, os irmãos entendem o que eu quero dizer, teve a coragem de defender o Senhor diante de pessoas poderosas. Isso aconteceu aqui na Galileia. Em Mateus 28, não nessa passagem que a gente vai ver hoje, talvez nas próximas semanas, mas é depois do que acontece na Galileia que os discípulos recebem essa nova chance, essa nova oportunidade de, enquanto os 12 estavam andando com Jesus, vocês falharam. Vocês não fizeram
ficavam com medo de serem mortos também. Mas agora o Senhor chama eles de volta para a Galileia e dá a eles uma oportunidade para que eles sejam, então, testemunhas verdadeiras do Evangelho. Esse versículo 7 eu dividiria chamando dessa forma: veja, é um novo começo. Isso acontece conosco também. De repente, você ainda tem que voltar para a sua Galileia, onde você vai ali ver aonde você falhou com o Senhor e recomeçar. Você vai observar aquilo que você fez de errado, onde você abandonou o Senhor, onde você de repente traiu o seu Senhor, negou o seu Senhor, e a partir de agora você vai, movido pelo Espírito Santo, pensar: não, agora eu vou ser aquilo que o meu Senhor quer que eu seja. Eu vou fazer aquilo que Deus espera que eu faça, Ele me comanda a fazer. E por isso, quando a gente olha para esse versículo 7, o foco está justamente nisso aí: adiante, e vai adiante de vocês para a Galileia. O anjo manda nós ir lá, e é lá que os discípulos vão receber a grande comissão, que se estende aos discípulos, foi dada aos discípulos e se estende a nós até hoje. Nós também fazemos parte disso e precisamos olhar para isso com muita atenção. Cada um de nós, eu não sei aonde cada um de vocês tem os seus problemas, as suas limitações, de repente as suas dificuldades em relação ao Evangelho, mas não deixe que isso faça você se amedrontar. Não deixe as suas incertezas ou as suas provações te acovardarem. Essa é a palavra mesmo. Essa é a palavra. Eu queria tentar uma palavra um pouco mais leve, mas infelizmente isso acontece até comigo, acontece com todos nós. Nós nos acovardamos diante das nossas dificuldades. Nós esquecemos que tem um Senhor que está lá na Galileia sempre esperando: venha. Sempre há um novo começo. Você pode ter sido infrutífero, você pode ter sido um mau filho, uma má ovelha, mas eu ainda quero fazer de você uma grande divulgadora, um grande evangelista, um grande pregador da palavra de Deus. Não se engane, irmãos. A grande comissão ela foi dada a todos. A todos. O ide por todo mundo fazer discípulos não é para um ou outro, é para todo mundo. Por isso que eu falo, inclusive, outra coisa. Aconteceu acho que semana retrasada, eu fui fazer uma live, né? Live. Tem um grupo de missionários de um país chamado. O nome daquele país onde se passa o filme Falcão Negro e Perigo. Qual o nome do filme? Somália? Acho que é um país lá da África. Eu associei ela por causa do filme, né? E, enfim, né? E um dos missionários lá entrou em contato comigo e pediu para eu falar com os missionários que seriam enviados para lá, por live. Não podia nem falar, era bem secreto, mas não tem problema, não vai dar. Explicando a respeito dos missionários e tal, tudo assim, né? E o pessoal tem brasileiro, tem gringo, tem um monte de gente lá e tinha que falar alguma coisa, né? E eu tentando motivá-los, né? Eu acabei usando Mateus 28 dizendo: vocês não precisam de chamado missionário. É até o título de um livro, inclusive, né? Vocês não precisam de chamado missionário para ir. O quê? Mas não me chamou para ir, eu tenho que ir. Não, você tem que ir mesmo. Realmente você tem que ir, certo? Mas todos são chamados a levar a palavra do Senhor. Todos são chamados. Se você é chamado para ir lá, você vai com Deus, viu? Se você é chamado para ir para lá, se você é chamado, você é chamado originalmente para ser um divulgador do Evangelho. Note, se você não evangeliza, se você não fala do Evangelho para ninguém, muito provavelmente você não foi alcançado. Talvez você ainda tenha que ouvir um pouco do Evangelho para ir até ele. Isso é importante a gente pensar. Essa é a nossa segunda parte. Vejam um novo começo. E a última parte do texto, que está aqui nos versículos 8 até o 10, diz assim: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para buscar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vamos dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, e lá eles me verão. Olha que texto maravilhoso. E essa parte eu vou chamar de vejam o Cristo vivo. Vejam o Cristo vivo. Versículo, pode colocar muito, por favor?
que é ter medo, o que é ter o temor a Deus, mas ao mesmo tempo ter alegria. Só o cristão entende o que é passar pelas dificuldades da vida com medo e com receio do que pode acontecer, mas ao mesmo tempo alegre. E essas mulheres aqui, elas estão passando por isso, porque elas foram para ver uma coisa, foram lá para ver o sepulcro de Jesus, de repente sai um terremoto, a pedra rola, aparece um anjo, ele fala com ela, dá uma direção, e elas, meu Deus, vamos para Galileia. O coração dessas mulheres está dividido nesse sentido. É medo, é alegria. Isso acontece conosco também, muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos nessa divisão. Ficamos alegres, com medo, tudo junto. Acho que, eu sempre já falei isso aqui, mas só um cristão consegue entender o que é isso. Só um cristão entende como é que você pode sentir medo e alegria ao mesmo tempo. As pessoas do mundo não sabem o que é isso. Ou eles estão com medo ou eles estão alegres. As duas coisas não conseguem coexistir. Mas os filhos de Deus conseguem ter alegria mesmo nos momentos mais assustadores. Mesmo quando talvez essas mulheres não entenderem nada do que está acontecendo, o medo é natural nesse sentido, mas elas estavam alegres porque elas já ouviram a notícia de que o Senhor ressuscitou. E isso trouxe essas mulheres uma alegria sem tamanho. Nós olhamos no decorrer da passagem e elas estão indo para Galileia, correndo com tudo, mas aí elas são interrompidas, no versículo 9, por mais um cai em dúvida. Elas são interrompidas por mais um. E eis que Jesus veio. Elas são interrompidas por essa correria. Jesus aparece e diz: salve. E elas se aproximando, abraçaram os pés dele e o adoraram. É difícil a gente tentar explicar em palavras o sentimento que deve ter sido para essas mulheres que viram o Senhor ali e puderam, então, no momento em que o viram ressurreto, abraçá-lo, se prostrar e o adorar. Elas reconheceram que era Jesus. Elas olharam para o Senhor e não tiveram dúvidas de que aquele era Jesus que havia sido crucificado e ressurreto. Não era outra pessoa disfarçada de Jesus. Não era uma miragem, não era uma alucinação. Elas de fato viram o Senhor. E isso, para a época, é muito peculiar para a gente parar para pensar. A gente está falando aqui de um mundo ainda mais machista do que o mundo de hoje. O mundo hoje tem algumas questões machistas, faz parte, não quero entrar em nenhum discurso aqui político, não tem nada disso, mas o mundo hoje é um mundo que é um pouco machista, sim. Mas nessa época aqui, a sociedade simplesmente, sim, as mulheres eram vistas como nada, praticamente. Mas nesse mundo antigo, você pode ver pelos escritores dessa época, as mulheres elas eram vistas como homens defeituosos, por exemplo. Era dessa forma que era vista. Alguns judeus até hoje, eles oram a Deus agradecendo: Senhor, obrigado porque eu não nasci gentil, eu não nasci samaritano, né? Eu não nasci mulher. Para eles era algo muito, muito ruim. Né? E isso até hoje, algumas culturas, até hoje, por exemplo, os muçulmanos, até hoje é assim. Os filhos, eles recebem a melhor educação. São treinados nas melhores faculdades, universidades, tudo mais. As filhas mulheres não recebem a mesma instrução. Por quê? Porque ela vai casar e ela vai fazer parte da família do marido dela. Como se fosse um objeto. Estou explicando tudo isso, porque isso aqui vai fazer sentido dentro da passagem. Esqueci de falar do filme. Vou falar. Assisti um filme aí esses dias chamado O Último Duelo. Muito bom esse filme, muito bom. Se passa na época medieval. Qual é a história desse filme? São dois cavaleiros, na época medieval, na França e tal. Eles têm um cargo alto na sociedade francesa e tudo mais, e são muito amigos. Um deles se casa com uma moça até bem bonita, até bonita demais para ele, né? E o filme deixa isso sempre bem claro. E o amigo dele se apaixona pela esposa dele. Ele olha para a esposa do amigo: estou maluco com essa mulher, não consigo controlar. O que ele faz? Quando o amigo dele vai viajar, ele comete um ato sexual contra a vontade da esposa do amigo. Um abuso contra a esposa do amigo. Quando ele volta, a esposa fala para o amigo, fala para o marido, né? Amor, o seu amigo ele veio aqui e fez tal coisa comigo. O marido dela falou: o que você fez? Você estava derrotando? Você estava dando mole? Era assim que funcionavam as coisas. E o que acontece no filme? O nome do filme se chama O Último Duelo, porque como
como o marido dela, como esse cara que cometeu esse ato com a esposa dele, era amigo dos reis, dos lordes, esse homem sabia que se ele fosse para um tribunal de julgamento, não ia dar certo. Então o que ele fez? E a lei francesa permitia que ele fizesse isso. Ele pediu um julgamento por combate. E na Idade Média isso acontecia muito. Fica um julgamento por combate. Eu estou te acusando de ter abusado da minha mulher, você está dizendo que não, eu e você vamos colocar armadura, espada, o que for, e a gente vai sair da espada. Quem vencer é porque Deus quis. E aí, quem ganhar é inocente. Não vou dizer que ganhou, se quiser, assista o filme. Mas o argumento todo do negócio é: o homem que foi acusado por um crime, ele não foi acusado porque abusou da mulher. Ele foi abusado porque ele mexeu na propriedade de outro homem. A mulher era vista dessa forma. E até as amigas da moça falavam: por que você foi falando isso? Gente, toda mulher é isso mesmo, a gente tem que passar por isso. A sogra dela fala para ela: se você estiver vendo seu marido, você vai falar um negócio desse, tá maluco, não faz isso. Era o mundo da época. Isso talvez aconteça até hoje também. E por que eu estou dizendo isso? Jesus Cristo, ressurreto, apareceu primeiro às mulheres, indo na contramão de tudo que acontecia no mundo antigo. As primeiras testemunhas de Jesus Cristo, ressurreto, foram mulheres. Então, sempre que você ouvir algum não cristão dizendo que a Bíblia é machista, que a Bíblia é um livro que odeia as mulheres, é mentira. O nosso Senhor apareceu às mulheres, mostrando que elas também fazem parte do reino. Que, fortalecendo aquela ideia de que ambos, independente do sexo, são importantes para Deus e compõem o reino de Deus de maneira igual, com funções diferentes, mas com o mesmo valor aos olhos de Deus. Quando a gente olha aqui, um outro ponto legal aqui também, quando a gente vê aqui, no versículo 10, último versículo, onde Jesus diz para elas o seguinte: então Jesus disse, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirigem a Galiléia. Aí você me diz: mas Lucas, o que esse texto agora está dizendo? Que bom que você perguntou, eu vou te dizer. Quando Jesus fala, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para lá, ele está se referindo aos seus discípulos. A gente passa por esse texto muitas vezes batido. Não, chama meus irmãos lá. Mas esse que Jesus Cristo está chamando de irmãos, Pedro, que negou, os 11 ou 10, né? Se Judas já não está mais vivo, né? Nesse momento da história, desapareceram. Aqueles que negaram a Jesus, porque assim, Pedro a gente vê que negou verbalmente, estou negando o Senhor. Mas todos os outros discípulos, se você parar para pensar, de certa forma negaram também, porque eles não estavam ali presentes, eles foram embora. O medo bateu e vambora, vamos sair daqui. E ainda assim Jesus diz: vá dizer aos meus amigos, meus irmãos. Algumas pessoas falam amigos, meus irmãos. E o que isso fala conosco? Ainda que você momentaneamente tenha fugido, ainda que você momentaneamente tenha se desviado do caminho, tenha saído dos trilhos que o Senhor colocou você, ainda tem de voltar. Você ainda é amigo do Senhor, ainda é um irmão nessa família. E se você conhece alguém que de repente está distante, é importante que ele pense assim: o Senhor continua de braços abertos. Enquanto estamos aqui, ainda há esperança. Enquanto estamos aqui, enquanto a igreja do Senhor permanece na terra, enquanto não há arrebatamento, enquanto não há a segunda vinda de Cristo, nós temos esperança. O Senhor está de braços abertos. O Senhor continua chamando nós, traidores do Senhor, pecadores, irmãos. Vão chamar os meus irmãos. E as perguntas que eu queria deixar aqui para a gente pensar quando eu vejo o Cristo vivo, o que eu faço? Quando você lê a palavra do Senhor, quando você conhece o Evangelho, ou quando você escuta o Evangelho, qual é a sua reação? Quando você é confrontado pela palavra de Deus, com aquilo que o Senhor disse, qual é a sua reação? É uma reação apática? Ou é a mesma reação que as mulheres? Eu me prostro, eu adoro o Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Como nós temos direcionado a nossa adoração ao Senhor?
E aqui, uma outra coisa para a gente fechar mesmo, tá? Às vezes, isso é uma dica para vocês, tá? Quando o pastor fala que está terminando, conta mais 15 minutos, porque ele está terminando, mas aqui não vai ser por isso não. Quando a gente para pensar, né? Se você não está em comunhão com o Senhor, eu falei aqui, né? Se você conhece o Senhor, se você está com Ele, adore, se próximo, sirva o Senhor da maneira que você puder. Agora, se você está distante do Senhor, volte, faça as pazes. Senão você vai ser que nem esse soldado romano. Quando você vê o poder de Deus, você vai sentir medo. Você não faz parte dele. É que nem quando um filho, quando o pai chega em casa, dependendo da reação do filho, você já sabe como é que é. Se o pai chega e o filho já fica com medo, ele sabe que ele está entregando que ele fez alguma coisa que vai desagradar o pai. Por outro lado, quando o pai chega e o filho está tranquilo, é porque talvez o seu consciência esteja tranquilo. Eu sei que meu pai não vai vir comigo. E assim é com o Senhor também. O não cristão é como esse filho mal criado. Quando o pai aparece, quando o pai demonstra o seu poder, ele estremece de medo. Porque ele sabe que o seu pecado foi grave. Agora, se você é um filho de Deus que faz aquilo que o Senhor pede, não tem por que ter medo. E assim, irmãos, minha última recomendação, talvez, né, para todos nós é: faça as pazes com o Senhor constantemente. Todos os dias. Não esqueça de pedir perdão pelos seus pecados. Não esqueça que há um Senhor poderoso, como a gente vê aqui na passagem. Há um Senhor que te chama para um novo começo, sempre. E há um Senhor que está vivo. O nosso Deus está